Fala galera, belezinha? Depois de mostrar quais foram as 5 maiores zebras da história das Copas, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com a série Clássicos pelo Mundo, com mais um capítulo de seleções, agora servindo também como uma espécie de esquenta pro jogão que vem logo mais. Mas acho que a coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes à meta de 7.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sem esquecer, é claro, da nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo, pra você meio que ajudar aqui o canal, patrocinar, né, dar aquela forcinha. Eu vou deixar tudo muito bem explicadinho no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E hoje é dia de falar sobre uma rivalidade curiosa, marcada por fases de freguesia para ambos os lados. Trata-se da grande final da Copa do Mundo de 2018, entre Croácia e França. Daqui a pouco, se você está assistindo esse vídeo às 10 horas da manhã, né, o horário que eu postei, teremos a grande final da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Onde enquanto de um lado nós temos a poderosa França, né, que tem uma grande geração e desde o princípio foi sempre cotada como uma das favoritas ao título, de outro nós temos a Croácia, uma das gratas surpresas dessa edição do Mundial, que vem aí jogando na raça, na vontade e surpreendendo muita gente. Só lembrando aí, né, que essa seleção da Croácia já jogou nada menos que 3 prorrogações, além de 2 disputas de pênalti, e já passou aí por times como Argentina e Inglaterra, além, é claro, da anfitriã Rússia. Só que ao contrário do que muitos podem pensar, né, essa história de rivalidade entre croatas e franceses não é tão recente assim. Sim, eu sei que o duelo mais famoso é aquele de 98 da semifinal da Copa da França, mas antes disso muita coisa já tinha acontecido. Principalmente quando a Croácia ainda nem tinha esse nome e fazia parte da então Iugoslávia. Na verdade mesmo, os primeiros registros dos confrontos entre eles vêm lá da década de 1920. De 1926 para ser mais exato, quando a França encarou o reino dos sérvios, croatas e eslovenos num duelo amistoso, que terminou com vitória francesa por nada menos que 4-1. Pouco depois, em 29, veio o troco desse reino e a história foi se desenrolando, até que já com o nome de Iugoslávia, em 1949, vieram os primeiros confrontos oficiais entre eles, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1950 aqui no Brasil, empatando os 2 primeiros embates em 1-1 e depois com vitória da própria Iugoslávia no terceiro e decisivo duelo por 3-2, classificando a seleção ao Mundial e deixando a França de fora da Copa. 1-0, a 7 minuta pre kraja Francuzi su poveli sa 2-1, da bi 3 minuta pre kraja bio dosuđeni da ne. Sim, a Iugoslávia já eliminou a França nas eliminatórias de um Mundial. Viu por que eu falei que a história deles era bem antiga? Depois disso, ambos ainda disputaram mais 2 amistosos com uma vitória para cada lado, até duelarem pela primeira vez em uma Copa do Mundo, lá em 1954 na Suíça. Mas sobre esse confronto eu vou falar melhor daqui a pouco. Logo na sequência veio mais um encontro em Mundial com mais uma vitória iugoslava, que voltou a fazer um 3-2 nos franceses na fase de grupos e avançou ao mata-mata. Só que dessa vez a França também passou em primeiro da chave, indo até mais longe naquela edição, caindo somente para o Brasil, que seria o campeão, né, na semifinal, terminando com um pouquinho mais de moral que a rival no caso a Iugoslávia. Só que menos de 2 anos depois veio mais um grande encontro, agora na primeira edição da Eurocopa, que foi realizada lá em 1960 na própria França. Que foi realizado em 1960 na própria França, e adivinha? Sim, deu Iugoslávia de novo, agora num jogão, vencendo por 5-4 na semifinal, perdendo a taça na disputa de pênaltis para então União Soviética. Проход Дёрковича и Галич посылает мяч в дальний угол ворот. 1-0 в пользу югославских спортсменов. Так неудачно для нас закончился первый тайм. Ou seja, a França estava se mostrando uma baita de uma freguesa da Iugoslávia, né? Sendo que depois desse duelo os encontros praticamente só aconteceram em partidas eliminatórias ou amistosas. Como em 65, durante a qualificação para o Mundial da Inglaterra, onde cada seleção venceu um confronto e depois as duas foram para a Copa. Isso sem contar a goleada dos iugoslavos sobre os franceses nas qualificações para a Euro de 68, quando a seleção venceu por nada menos que 5-1. Aí depois, no amistoso, a França deu o troco e venceu por 4-0. E mano, assim foi seguindo até que os dois ficaram quase que 2 décadas sem se encontrar, voltando a duelar justamente numa competição oficial, a Eurocopa de 84, quando finalmente a França conseguiu vencer, agora contando com um verdadeiro show de Platini, que marcou 3 gols e bateu a Iugoslávia por 3-2, eliminando a seleção rival na primeira fase e seguindo firme rumo ao seu primeiro título europeu. Play-in keeper.
It's the way the French captain casually dispatches his shot and nonchalantly turns away that tickles me. Well, what else did you expect me to do, he seems to be saying. Sendo que depois, antes da desintegração da Iugoslávia, ainda vieram mais 4 encontros em eliminatórias. 2 antes da Copa do Mundo de 1986, quando a França ajudou bastante na não classificação da Iugoslávia, e 2 antes da edição de 1990, quando os iugoslavos deram o troco e deixaram os franceses de fora. Foi quando eles voltaram a ficar bastante tempo sem se encontrar, é claro, né, que passou a Iugoslávia pelos processos de independências dos países. Voltando a campo justamente naquela semifinal histórica de 1998, na Copa da França, né, o primeiro duelo depois da independência da Croácia, que eu vou falar melhor também daqui a pouco. Na sequência vieram mais 2 vitórias consistentes da França em 2 amistosos disputados contra a Croácia, até que eles voltaram a campo numa competição oficial, agora a Eurocopa de 2004. O último encontro deles até hoje, é claro, né, antes dessa decisão de daqui a pouco, quando os 2 selecionados caíram no grupo B ao lado de Inglaterra e Suíça. E fizeram um belo jogo, com Tudor contra abrindo o placar para os franceses ainda aos 22 minutos, mas depois vendo sua seleção virar o marcador, com gols de Rapaik e Prisso, no intervalo de apenas 4 minutos. Só que antes do fim ainda deu tempo de Trezeguet voltar a deixar tudo igual. Só que depois, na rodada decisiva, enquanto a Croácia perdeu para a Inglaterra, a França ganhou da Suíça e acabou avançando ao mata-mata, onde cairia para a futura campeã Grécia nas quartas de final. E agora eles estão aí, nada menos que decidindo uma Copa do Mundo. Sendo que, como eu falei no início do vídeo, enquanto a França sempre pintou aí como uma das grandes favoritas, né, para esse título, a Croácia aparece aí como aquela grata surpresa, né, a queridinha de todo mundo. Mas agora eu quero saber de vocês, né, mano? Quem vai ser o grande campeão do mundo? Vai ser o selecionado francês que chega à sua terceira decisão nos últimos 20 anos, onde finalmente tenta buscar o bicampeonato, ou o selecionado croata que está na sua primeira decisão e pode entrar para o seleto grupo de campeões? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos, e a vantagem é completamente francesa. Afinal, enquanto a seleção croata, mesmo quando ainda era parte da Iugoslávia, nunca conquistou um título de expressão, a França possui 2 Euros, 2 Copas das Confederações, uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e um título mundial. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, só que agora o duelo é muito mais equilibrado. No total são 29 jogos disputados entre eles, com 10 vitórias da Iugoslávia e Croácia, 11 vitórias da França, além de 8 empates. Sendo que dentre todos esses duelos é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje, já que o clima é totalmente de Copa do Mundo, eu escolhi 2 duelos históricos. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. O primeiro jogo marcante de hoje é justamente do primeiro encontro entre eles na história das Copas, lá na edição de 1954 na Suíça. Como eu disse no começo do vídeo, esse duelo aconteceu logo no início dessa rivalidade entre iugoslavos e franceses, já que esse era apenas o 11º jogo na história do clássico, sendo que o histórico de confrontos até então era bastante equilibrado. Mas naquele Mundial deu Iugoslávia logo na fase de grupos, quando as duas seleções caíram na mesma chave de Brasil e México, e a classificação foi decidida meio que num confronto direto, disputado no Estádio Olímpico de La Pontais, no país de Gales, quando os iugoslavos venceram por 1-0 com gol de Milutinovic e contribuiu para a precoce eliminação francesa na competição. Belgas, suizos e ingleses, sus jugadores acababan de terminar una agotadora temporada. Al comienzo del encuentro, los franceses demostraron lentitud y fue casi inevitable que Yugoslavia abriera el marcador. El gol llegó tras 15 minutos, marcado por Milos Milutinovic, el futuro extremo derecha del Racing Club de París. Los yugoslavos tenían el control e iban en cabeza sin problemas, y habrían tomado más ventaja de no ser por el guardameta François Remeté. En una de las raras entradas francesas a Yugoslavia, el portero recogió fácilmente. Yugoslavia había infligido una derrota inicial a los franceses que dañó seriamente sus oportunidades de progreso. Já o segundo
duelo marcante de hoje é justamente do troco francês na Copa do Mundo, o que só foi acontecer mais de 40 anos depois. Agora era a vez da França sediar uma Copa do Mundo, sendo um ano bem marcante também para esse duelo, já que foi o primeiro depois da independência da Croácia, que aconteceu em 1991. E lá as duas fizeram bonito, avançando na primeira fase em grupos um pouco complicados, e depois passando por quem aparecia na frente nos mata-matas. Sendo que enquanto os franceses passaram por Paraguai e Itália, a Croácia desbancou Romênia e Alemanha, sendo esse último duelo com direito a uma goleada por 3-0. Até que eles se encontraram na grande semifinal, onde mesmo jogando diante da torcida rival, os croatas foram pra cima e surpreenderam logo em seu primeiro mundial, abrindo o placar com o artilheiro Šuker, logo no início do segundo tempo. 0 till Kroatien. Det är Kroatien som gör det första målet i matchen. Som en blixt från klar himmel. Hans 34:e mål i hans 40:e landskamp. Davor Šuker. Mas infelizmente a alegria do mais novo país independente durou pouco. Afinal, 1 minuto depois, Thuram deixou tudo igual. Har vi 1-1. Ja, det är Thuram som gör målet, men det är Boban som är ouppmärksam. Han gör en fin dragning, blir av med bollen. Och så är det Thuram som kommer mitt i det kroatiska försvaret och kvitterar alldeles omedelbart. Sendo que, para piorar, aos 24, ele mesmo, Thuram, voltou a balançar as redes e classificou a França à grande decisão, faturando a taça sobre o Brasil. Depois tem mål! Det är Thuram igen! Ett otroligt mål som kommer ur ingenting. Jag tänkte att det där kan inte bli särskilt farligt, så jag fortsätter att berätta om Šuker. Och så plötsligt så klipper han till. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou ficar enrolando muito aqui não, pra você poder já curtir esse esquenta pra Copa do Mundo. Só lembrando que, como é de praxe aqui no final, eu vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir aquele capítulo que não deu tempo de ver, ou quer ficar inteirado dos assuntos de outras rivalidades, quer assistir, ajudar a divulgar, mostrar pra todo mundo. Então, como eu disse, eu não vou enrolar mesmo, é só isso aí. Segunda-feira outros esportes, quarta-feira vídeo mais temático e tal, quinta-feira TBT, sexta em parceria com o Esporte Fera do Estadão. Eu tenho o Fera Alviverde pra eu falar sobre o Palmeiras, e aí domingo é rivalidade, é clássico, é nóis, viva a Copa, tamo junto.